profético, quando Jesus Cristo fala a respeito da destruição do templo, ele também fala do princípio de dores, né? E nós vamos meditar um pouco sobre isso. Tem muito crente preocupado com a pandemia, né? Com medo. Esta era a hora de nós ficarmos alegres. Oh, pastor, por quê? Porque é cumprimento da palavra, e é necessário que se cumpra. Esses dias, meu grande amigo Edilando, missionário ali no Paraná, estava falando a respeito desse texto, e ele dizia: é necessário que se cumpra, porque se não se cumprisse, a palavra não era verdadeira. E quando se cumpre, isso tem que causar no crente não preocupação, tem que causar alegria. Por quê? Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está dando seus sinais. Jesus Cristo está anunciando, né? Vejo tanta preocupação, né, com tantas questões, tanta coisa, e é fato, nós temos que se preocupar mesmo, mas a palavra do Senhor nos adverte. Olha que coisa interessante, e eu vou dizer uma coisa aqui aos irmãos: quando Deus fala, não tem confusão. Esses dias postaram aí, e eu acompanhei, depois foi desmentido, que um suposto pastor que faleceu há poucos dias tinha profetizado alguns dias antes uma mensagem. E quando eu ouvi aquilo, colocaram até aí no grupo dos obreiros. Eu queria louvar a Deus aqui por este grupo dos obreiros do interior. Eu ia fazer um comentário, não fiz, né? No momento em que postaram aquilo e eu vi o vídeo, eu ia fazer um comentário, não fiz, para não ferir o sentimento de ninguém. Mas vamos observar aquilo que a gente coloca, né? Porque tem muitos irmãos que pegam aquilo como verdade, né? E uma coisa que foi profetizada ali é que tinha pessoas no seio de Abraão que seriam julgadas e condenadas. Para com esse negócio, quem está no seio de Abraão está salvo. Isso é antibíblico. Deus não erra a profecia, não. Deus não erra. Quando Deus fala, não tem confusão. E eu postei para um amigo, eu disse: olha, vai surgir muitos aproveitadores aí nesse momento, muito profecia do caos. Ai, papai, não, isso é sinais dos tempos. A Bíblia diz que nós conhecemos as estações pelos sinais que elas nos dão. Quando as flores caem, as folhas começam a nascer, então isso determina estações. São estações. E o Senhor Jesus Cristo diz: olha, quando começarem a acontecer estas coisas, são os princípios das dores, mas não é o fim, isso não é o fim, é o princípio das dores. Mas a gente louva a Deus por isso. Ô pastor, está louvando a Deus por catástrofe? Não, eu louvo a Deus pelo cumprimento da sua palavra, que está dizendo que iria acontecer isso. Vamos ler comigo. Olha o que diz o texto. Havia uma dúvida, e os seus discípulos chegaram até ele e disseram: Senhor, quando que vai acontecer isso? Quais são os sinais? E Jesus Cristo começou a falar para eles, dizendo: olha, versículo 4 do capítulo 24 de São Mateus, diz assim: e eles lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Olha, preste atenção, não fique enganado por qualquer coisa não. Jesus Cristo já advertiu isso. Não se engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu vejo muita gente aí, eita papai, aqui na cidade aqui tem um brechó chamado LL, e tem uns caboclos lá, meu Deus do céu, uns presepeiros, com todo respeito, não aos presepeiros, mas a quem escuta isso, profetizando, falando mistério, falando coisas absurdas. E cada live desse camarada tem 700 visualizações, gente acompanhando. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, gente, para com esse negócio. A fonte que nos alimenta é a palavra de Deus. O pão estabelecido por Deus, Jesus Cristo é o pão da vida, e a palavra é alimento.
é pela palavra que a gente se orienta. Camarada rodopia lá dentro da sala, eita, que eu vou falar. E aí o povo é curioso, né? E fica vendo assim, vamos ver o que vai falar. Eita, eu vou falar. Aí ele começa a ver na internet, fulano está me acompanhando. Você é assim, você é assim. Ei, meus irmãos, vamos obedecer a palavra do Senhor? Vamos andar de acordo com a palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor advertiu. E ele disse assim, olha, muitos dirão, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Guerras. Lembra aí você que é da minha geração, os que são anteriores à minha geração pegaram muito mais, mas eu vou falar só da minha geração. Nós já acompanhamos guerra do Golfo, guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, guerra do Vietnã, um pouco anterior a mim, mas guerra do Vietnã, guerra para tudo quanto é lado. A Bíblia diz isso. Ouvireis rumores de guerra. Sabe o que é rumor de guerra? Os irmãos lembram do termo usado dizendo assim, a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, né? Estados Unidos e os russos, lembra? Nos anos 80, anos 90, ai papai, o mundo vai acabar na bomba nuclear, ai papai, rumores de guerra. O povo ficava frito com isso, né? A guerra vai acabar, vai acabar com o mundo, rumores de guerra. Jesus já tinha falado isso, sobre rumores de guerra. Vivia um rumor, olha, agora é a guerra, agora não, rumores de guerra. A Bíblia já está dizendo isso. Pastor, e por que você está dizendo isso? Porque isso são sinais dos tempos, sinais. Como a gente conhece os sinais, esses dias, meu bom amigo Anísio, Deus te abençoe, Anísio, se você estiver me vendo aí, Deus te abençoe, abençoe irmão Wanda, abençoe Mateuzinho. Esses dias o Anísio falou para mim, pastor, o milho começou a embonecar. Eu falei, meu pai do céu, eu não sou daqui, sou da Baixada Santista, eu entendo muito de peixe, de água salgada, de caranguejo, dessas coisas eu entendo um pouquinho. Agora, de coisas aqui do interior, de agricultura, eu não entendo tanto. Ele falou, o milho vai começar a embonecar, daqui uns dias vai dar para colher, né? Então ele sabe. Aí eu perguntei para o Reginaldo depois, eu falei, o que é? O Anísio falou que vai começar a embonecar. Ele falou, nascer aqueles cabelinhos, né, no milho. Isso significa que o milho já está bom. Então a gente conhece pelos sinais. Então ele sabia que o fruto estava maduro, por quê? Porque tinha os sinais. A planta dá o sinal. Esses dias o Adilson, esposo da Josiane, caminhoneiro, está trabalhando aí, Deus te abençoe, Josiane. Foi lá em casa, tinha uma melancia lá no pasto. A gente tinha jogado os caroços de melancia, nasceu um pé de melancia lá. E tinha uma melancia pequena. Falou para mim, pastor, você sabe quando está boa a melancia? Eu falei, não sei. Falou, está vendo esse cabinho aqui, ó? Esse cabinho aqui quando estiver seca, porque ela está madura. Eita pai, todo dia eu ia olhar o cabinho lá para ver se estava madura. E eu colhi ela. São sinais, a natureza dá os sinais. A gente compreende os sinais, né? A dona de casa que está aí me vendo, está fazendo bolo lá, e de repente ela olha lá no forno, coloca um palitinho lá dentro do bolo para ver se ele está cozido lá dentro, se ele estiver molhado é porque falta ainda um pouquinho, né? Se estiver sequinho o palito é porque o bolo está bom, pode desligar o fogo. São sinais. O que nós estamos vivendo hoje são sinais dos tempos. Acompanhe comigo. Ele disse, olha, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E todo mundo está preocupado. Ai, papai Jesus Cristo vai vir. E a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, ele virá. Sim, certamente virá. E nós nos esperamos. Pastor, então não vai ser agora? Eu posso comprar na Casa Bahia, você pode comprar à vontade, mas pode ser agora. Pastor, por quê? Porque essas coisas já aconteceram.
Tem mais nada para se cumprir não. Vamos lá. Porque se levantarão nação contra nações, reino contra reinos, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Você nunca viu? A fome mata mais no mundo do que o Covid-19. Eu peguei uns dados aqui, não sei se minha esposa está aí com o meu telefone, tem uns dados aqui de sexta-feira passada. Sexta-feira passada alguém colocou na internet sobre a dengue, quantas pessoas tinham morrido este ano de dengue, 100 e tantas pessoas. Depois a minha esposa pode me auxiliar nesses números. 100 e tantas pessoas tinham morrido de dengue, e do Covid na sexta-feira tinha morrido 49. Mas ninguém fecha nada por causa da dengue. E por que está se alardeando tanto esse Covid? Será que as mortes, hoje nós estamos preocupados com a Covid? Então quem morre de dengue não, quem morre de dengue. Então, estas coisas acontecem. O texto diz que haveria fome. A gente está vendo aí fome. Fome é causada pelo quê, pastor? Fome é causada por situações climáticas, De vez em quando vem aí, ano passado, se não me falha a memória, ano passado retrasado, teve uma tempestade nos Estados Unidos, aqui um frio muito prolongado também na Argentina, e eles perderam muita soja. Então a soja do Brasil, o valor foi lá em cima. Por quê, pastor? Porque faltou. Fome acontece por situações climáticas. De repente o clima muda, dá uma seca, a terra não consegue produzir. Os irmãos lembram da seca que esteve, nos tempos de José? Ali foi uma grande fome que houve na terra nos tempos de José. A Bíblia diz que havia fome na terra, e aonde tinha estocado alimento no Egito, todo mundo ia comprar lá no Egito. E de vez em quando o mundo é acometido por situações climáticas, mas a fome vem também da recessão. E eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos: orem a Deus para que o nosso país não entre em recessão, porque se entrar em recessão tem muita gente que vai perder emprego, tem muita família que não vai ter o que comer. Prestem atenção nisso, não se deixem envolver nem enganar pelas coisas que aí estão. Pandemia sempre teve, peste sempre teve, todos os anos a gente vive a gripe do frango, a gripe do porco, a febre não sei das quantas, e nunca se parou nada. Preste atenção, o texto diz: porque haverá nação contra nação. O que significa isso, pastor? A gente pode dar um exemplo aqui. Os Estados Unidos, quando houve os atentados ali do 11 de setembro, os Estados Unidos declararam guerra contra o Afeganistão, declararam guerra contra o Iraque, desestabilizaram o Iraque. Isso é guerra de nação contra nação, Desestabilizaram ali no Afeganistão, o governo talibã caiu, o governo de Saddam Hussein caiu. Isto é nação contra nação. A Bíblia está dizendo isso. Isto são sinais dos tempos, sinais que a vinda do Senhor está próxima. Porque foi isso que os discípulos perguntaram: quando será? O que vai acontecer? E Jesus Cristo está explicando para eles: olha, vai chegar dias que vão acontecer essas coisas, e quando começar a acontecer essas coisas, é porque o fim está próximo. E ele diz assim: olha, haverá fome, terremotos em vários lugares. Ei, papai, esses dias teve até um tremor aqui, um tremor aqui nesse lado da América, até aqui no Brasil teve um ano. Meu tio morava lá no prédio de Santos, houve um tremor no Brasil, de pequena escala Richter, pequeno, mas houve tremor.
as pessoas que moravam em prédios sentiram sacudir a terra. No Japão há tremor, muitos tremores. A gente viu aí esses dias um tremor no Haiti, que devastou o Haiti. Até os soldados brasileiros ajudaram ali. A Bíblia diz isso, haverá terremoto em vários lugares, é o que a gente está vendo. Isso são os princípios de dores, são os sinais da vinda. E não é para o crente ficar preocupado, é para a gente ficar feliz. Não é para o crente se esconder. Aí é que o crente tem que pregar o Evangelho, dizendo: olha, Jesus Cristo está voltando, se arrependa, é hora de trabalhar, é hora de pregar o Evangelho, é hora de dizer: olha, se arrependa, Jesus está vindo. Versículo 8: porém tudo isso é o princípio das dores. Princípio das dores. Eu vejo muita gente aí reclamando de tudo, de todos, né? Isso é só o princípio das dores, meus irmãos. A coisa daqui para frente vai piorar, e vai piorar cada vez mais. Os meteorologistas já estão falando que o mundo está entrando numa era de aquecimento global. Isso vai causar muitos danos para a agricultura, vai causar muitos danos, e os irmãos estão vendo aí, tem gente se apegando no dinheiro. Hoje não dá dinheiro, parece o tio Patinhas aí, né? Então vou subir numa pilha de moeda. Se chegar fome, não vai ter, não é dinheiro, você não come dinheiro, não se alimenta dele. A Bíblia diz no Apocalipse que nós vamos ter tempos de tamanha dificuldade, que aquilo que se compra hoje com pouca coisa, você vai precisar de um caminhão de dinheiro para comprar. Os irmãos estão vendo a recessão na Venezuela. Camarada, para comprar um papel higiênico é quase um mês de salário. Pastor, que é isso? Veja, acompanhe isso, pesquise isso. As últimas informações é que não tinham nem mais animais lá domésticos, que as pessoas estavam comendo gato, cachorro, carne estragada. Por quê? Por causa da recessão daquele país. O texto vai dizer: porém tudo isso é o princípio das dores. Versículo 9: então sereis atribulados, e os matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha, aqui no Brasil já começou uma campanha. Os irmãos sabem que alguns anos atrás, ser crente estava na moda, né? Tudo quanto é artista, cantando, todo mundo era crente. Hoje em dia os crentes já estão sendo alvos de preconceito. Os irmãos viram aí no carnaval a figura de Jesus Cristo ridicularizada. Quem não viu aí o carnaval desse ano? E só para lembrar os irmãos, o Covid-19 já estava ali circulando, viu? E é por isso que em São Paulo e no Rio de Janeiro são onde tem mais casos, é onde o carnaval vem mais turista de fora, vieram infectados, infectou todo mundo. E o que aconteceu? Quem não viu aí o Porta dos Fundos retratando Jesus como homossexual, ridicularizando a nossa fé? E agora prefeitos aí fechando porta de igreja, mexendo com lei pétrea, direito de culto é inviolável, e os cristãos têm que estar atentos para isso. Eu preguei aqui no domingo, se os irmãos não acompanharam a mensagem foi pregada. O meu dever é pregar, o seu dever é ouvir e avaliar. Não encontraram acusação contra Daniel, tiveram que mexer na lei para barrar a igreja e para parar a igreja. Vamos começar a mexer nas leis. Esses dias aí nós lutamos contra a ideologia de gênero, porque queriam casar homossexual dentro da igreja. Nós somos contrários a isso. Graças a Deus, Deus levantou um presidente que está defendendo a família, os valores cristãos. Mas os crentes vão ser perseguidos por conta da lei.
A Bíblia diz que deu autoridade para perseguir, no Apocalipse deu autoridade para perseguir o povo de Deus. Perseguir como, pastor? Com leis. Nós não temos hoje aqui, a igreja está vazia. Minha filha pode mostrar isso para os irmãos. Está lá o companheiro Jorge na porta, tomando conta da porta, mas as cadeiras estão vazias. Por que isso, pastor? Por força de lei, que proibiram cultos, proibiram aglomeração. Ô pastor, mas isso é para prevenir. Sim, isto é o que foi dito, lançado. É para prevenir o contágio. Sim, você não continua comprando Nikigami no mercado? E lá não tem contágio? Você não continua indo trabalhar e voltando? Lá não tem contágio? Só na igreja que pega? Isso é motivo para amanhã depois tentar encontrar a igreja, lacrar em porta de igreja. Preste atenção nisso, vamos estar atentos. A porta da igreja não pode fechar. A igreja é o último reduto da fé. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Você crente, dobre o seu joelho, interceda a Deus para que haja uma porta aberta. Governos perseguem. Veja como está na Venezuela. Os irmãos vejam aqui o que aconteceu no país vizinho, na Bolívia. O presidente sancionou uma lei fechando as igrejas. O que aconteceu? Os irmãos foram para as ruas, foram orar em praças públicas, e a lei foi revogada, porque Deus revoga a lei. Do mesmo jeito que foi feita uma lei para prejudicar Daniel, quando Daniel sai da cova dos leões, Dário fez outra lei, dizendo que só o Deus de Daniel era o verdadeiro. Vamos orar a Deus para que Deus nos guarde, porque o texto está dizendo que nós seremos atribulados, seremos odiados de todas as nações por causa do seu nome. Irmãos, percebam isso. Olha o que vai dizer o versículo 10: neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Eu fico preocupado quando começa crente brigando com crente, sem conhecimento nenhum, brigando por causa de governo, brigando por causa. Eu vejo muito crente fazendo campanha aí, sem saber o que está acontecendo no mundo. Eu quero trazer um dado aqui para os irmãos. Aonde começou toda esta pandemia na China, o único lugar que foi lacrado foi onde teve o epicentro. A China não parou, continuou trabalhando, e pasmem os senhores, a economia dele já cresceu, ele já tem uma vacina aí para lançar, já está testando na sua população. E o que acontece? Estão vendendo insumo para todo mundo agora. É eles que estão mandando álcool gel, eles estão mandando máscara. Hoje eu vi as autoridades brasileiras dizendo que vão buscar de navio lá, tudo da China. Ai, papai! E aqui a gente está parado para quebrar a economia, para destruir lares, famílias. Porque quando o marido não consegue chegar em casa com um salário, os filhos ficam preocupados, desestabelece a família. Vai ter muito divórcio por conta dessas ações. Preste atenção. Quando se isola um lugar, é porque aquilo já tomou proporção gigantesca. Preste atenção, prefeito. Fechou a cidade, aqui não tem um caso na cidade. O que é isso? Esse ano é ano de eleição, hein? O povo de Deus vota, hein? Preste atenção. O texto vai dizer: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Não é hora de crente estar brigando com crente, não. É hora de a gente estar unido em oração, orando pelas autoridades, como diz a Bíblia, orando para que Deus varra essa praga da nossa nação, e entendendo que isso é princípio de dores, é necessário. Essas coisas acontecem, é para o crente ter discernimento, é para a gente prestar atenção no que está acontecendo. Olha o que vai dizer: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Esses dias eu vi um pastor falando com todo respeito,
Ele dizendo: onde é que estão aí os curandeiros aí? Leva o lenço lá para curar. Ei, presta atenção. A Bíblia diz que no tempo de Jesus Cristo havia muitos cegos, coxos e aleijados, e nem todos foram curados. A Bíblia diz isso, presta atenção. Viu? Jesus cura, salva e liberta quem Ele quer, na hora que Ele quer. Viu? Assim que você não aproveite a situação, para você estar espalhando caos e nem confusão. 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª abomina a sua alma. A 7ª é causar dissensão entre os irmãos, causar confusão na igreja. Não é hora de você estar falando essas besteiras, rapaz. Presta atenção. Se é pastor, tem a responsabilidade com o seu rebanho e com o rebanho dos outros. A palavra do Senhor diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha o que diz: de quase todos. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos agora, em dois pontos aqui, 2 tópicos. Se as autoridades restringiram, mandaram fechar a porta de igreja, amém. A gente é um povo ordeiro e a gente arruma meios para se pregar o Evangelho, porque a palavra do Senhor não está encarcerada. A gente arruma meios. Você está me vendo pela internet hoje, porque isso é um meio de chegar até você. Agora preste atenção, crente. Quando sai uma decisão dizendo que a igreja pode ter cultos, embora com restrições, isso não significa, crente, que os cultos acabou. É para você estar aqui exercitando a sua fé, colocando a sua fé em prática. Não é hora de você estar amedrontado aí dentro da sua casa, não. Sabe o que acontece isso? Eu vejo nisso o princípio de dores e cumprimento da palavra do Senhor, que o amor de muitos esfriaria. Preste atenção para que o seu não esfrie. A gente precisa do Espírito Santo que aqueça os nossos corações. A gente precisa estar na igreja, precisa orar, a gente precisa ouvir a palavra, a gente precisa contar testemunho, a gente precisa exaltar o nome santo do Senhor. Não é hora de se acovardar. Nós cumprimos a decisão, mas foi revogada. Pode-se ter culto, e está tendo culto, tá bom? Está tendo culto. Ô pastor, então é para todo mundo vir? Não, tem um grupo de risco.